A história se inicia com um bebê despertando em um quarto que lhe é totalmente estranho. Ao abrir os olhos, ele percebe aos poucos uma mulher inclinada sobre ele, observando-o atentamente. No primeiro instante, ele acredita que se trata de sua mãe, mas logo descarta essa ideia ao notar que aquela mulher é jovem demais para ser ela. Confuso, ele abaixa o olhar e encara as próprias mãos, ficando completamente chocado ao perceber que agora possui o corpo de um bebê. A situação se torna ainda mais estranha quando ele verifica seu status e descobre que todas as suas estatísticas retornaram ao nível 1. Além disso, ele nem sequer possui um nome registrado. De repente, um homem alto, vestindo uma armadura imponente, entra no quarto. A mulher se dirige a ele com profundo respeito, chamando-o de rei, enquanto ele se aproxima para observar o bebê de perto. Ao ver aquele homem, o menino começa a se perguntar se ele seria algum tipo de imperador ou governante daquela terra. Pouco tempo depois, o bebê é levado até um sacerdote para participar de uma cerimônia de nomeação. Durante o ritual, ele recebe o nome de Noah e é oficialmente declarado como o primeiro príncipe imperial. Quando Noah confere rapidamente seu status e vê que o título de príncipe imperial foi adicionado à lista, ele entende que realmente é filho direto do imperador daquela nação. Assim que a cerimônia chega ao fim, o imperador pergunta ao sacerdote qual é a afinidade mágica de Noah. O sacerdote responde que sua afinidade é com a água, e que o feudo que lhe foi designado será Almeria, uma região onde vivem muitos membros do clã da água. Ao ouvir isso, o imperador aparenta certo alívio, e deixando o assunto de lado, pede que o sacerdote revele as estatísticas completas de Noah. Quando isso acontece, todos presentes na sala ficam completamente atônitos. Todas as estatísticas de Noah já estão totalmente maximizadas, e sua afinidade com a água alcançou o nível SS. Apesar de ter nascido há apenas algumas horas, possuir números tão elevados indica que ele já passou por um despertar. Um despertar em idade tão precoce é algo nunca visto antes. Por esse motivo, todos concluem que estão diante do nascimento de um talento extraordinário. É nesse momento que Noah compreende que recebeu uma nova vida e que reencarnou como um nobre. O império em que ele agora vive é conhecido como Império de Mir, uma poderosa nação de guerreiros situada em meio a uma cadeia de montanhas escarpadas. Sua capital se localiza em uma vasta planície, e o império vive atualmente uma era de ouro, onde a prosperidade gera ainda mais riqueza, permitindo que uma cultura rica e vibrante floresça. O imperador dessa terra é pai de mais de 10 filhos, todos chamados de príncipes imperiais. Esses príncipes são amplamente respeitados pelo povo e considerados os nobres mais prestigiados de todo o império. 6 anos após a reencarnação de Noah, ele chega a uma conclusão importante sobre suas habilidades. Para os outros, suas estatísticas parecem indicar um desempenho individual absurdo, mas na realidade, esses valores são elevados porque estão sendo fortalecidos por seus subordinados. Por exemplo, sua afinidade com a água no nível S vem inteiramente de Almeria, o feudo que lhe foi concedido ao nascer, enquanto muitos de seus outros aumentos de atributos vêm das pessoas que o servem. Em outras palavras, Noah se torna mais forte quanto mais subordinados possui. Além disso, ele começa a suspeitar que seu nível talvez não tenha um limite máximo e possa continuar crescendo indefinidamente. Depois que as criadas terminam de vesti-lo, elas o acompanham até o andar de baixo. Em seguida, se retiram e passam a conversar entre si. Todas reconhecem o quão incomum ele é. Normalmente, crianças da idade dele seriam travessas e causariam problemas o tempo todo, mas Noah é diferente. Tranquilo, calmo e surpreendentemente maduro para alguém tão jovem. Evelyn, a bela serva especializada em hospitalidade, se aproxima de Noah enquanto ele almoça e informa que tanto o príncipe herdeiro quanto o quarto príncipe chegaram para visitá-lo. Ela acrescenta que disseram que ele poderia terminar sua refeição antes de encontrá-los. No entanto, Noah sabe exatamente quem é o príncipe herdeiro e entende que não pode se dar ao luxo de fazê-los esperar. Ele pede imediatamente que as criadas o levem até eles. Noah então encontra seus irmãos mais velhos, Albert, o príncipe herdeiro, e Henrique, o quarto príncipe. Após a troca de saudações formais, Albert diz a Noah que veio lhe entregar um presente. Nesse momento, um servo claramente assustado entra no quarto carregando uma bainha de espada. Uma aura sombria e ameaçadora começa a se espalhar lentamente, deixando o ar pesado e tenso. Assim que o objeto é colocado no chão, Albert ordena que o servo a abra. No instante em que isso acontece, Noah sente um arrepio percorrer sua espinha, enquanto começa a ouvir gritos de soldados implorando a Albert para que salvasse suas vidas. As vozes soam desesperadas e carregadas de terror, e Noah percebe imediatamente que aquilo não é uma ilusão. Albert então pede que Noah pegue a espada. Embora o protagonista não queira fazer isso, ele entende que se trata de um presente do príncipe herdeiro, e recusar não é uma opção.
Noah segura da espada com cuidado, e apesar de ela parecer pesada no início, logo consegue se ajustar e encontrar o equilíbrio. Após isso, Albert explica que a espada se chama Leviatã, uma espada de água, o elemento considerado o mais poderoso de todo o Império. Cerca de 120 pessoas morreram tentando dominá-la. Henrique percebe que Noah parece um pouco tenso ao ouvir isso e pede que ele não se preocupe. Ele explica que qualquer pessoa que não seja destinada a empunhar a espada é morta por sua maldição no exato momento em que tenta levantá-la. O fato de Noah ter conseguido segurá-la sem que nada acontecesse prova que ele é, ao menos em certa medida, digno dela. Albert então dá um leve tapinha nas costas de Noah e sai do quarto, dizendo que aquilo foi uma demonstração valiosa. Quando Albert se afasta, Noah mal consegue acreditar no que acabou de acontecer, que poderia tê-lo matado sem esforço algum. Ainda assim, Noah decide guardar esses pensamentos para si mesmo, pois sabe que, se dissesse algo assim em voz alta, provavelmente perderia a vida na mesma hora. Enquanto os príncipes se afastam, Henrique questiona Albert se realmente foi a melhor escolha deixar Leviatã nas mãos de Noah, principalmente levando em conta o quão cara aquela espada havia sido. Albert responde que a arma estaria muito melhor com alguém tão excepcional quanto Noah. Além disso, ele comenta que, justamente por não ser alguém tão brilhante, precisava experimentar a sensação de ser ferido pelo próprio animal de estimação. Mais tarde, naquela noite, Noah percebe que sua criada, Zoe, está estranhamente inquieta. Sem entender o motivo, ele pergunta o que está acontecendo, mas Zoe tenta evitar o assunto, dizendo que não quer incomodá-lo com problemas pessoais e pedindo que ele não se preocupe. No entanto, Noah insiste. Após hesitar por um momento, ela acaba sendo sincera e revela que gostaria de pedir um tempo livre, pois sua cidade natal foi recentemente atingida por uma enchente. A fazenda onde ela cresceu foi completamente destruída pela água, e aquela terra era a única fonte de renda de sua mãe. Desesperada, Zoe confessa que pensou em trabalhar em um bordel, já que lhe disseram que poderia ser vendida por um valor alto, por já ter servido a um príncipe imperial. Noah reage imediatamente, afirmando que jamais permitiria algo assim. Em vez disso, ele oferece empregar a mãe de Zoe na mansão, como responsável por abrir os portões, prometendo pagar um salário generoso. Ele ainda faz questão de ressaltar que a remuneração para esse cargo é muito superior ao que normalmente se oferece. Além disso, Noah menciona que existe uma casa vazia próxima à mansão, onde Zoe e sua mãe poderiam morar juntas. Ao ouvir isso, Zoe não consegue conter as lágrimas. Ela começa a chorar e agradece repetidamente a Noah por sua bondade e generosidade. No fundo, porém, o protagonista sabe que não age apenas por altruísmo. Ter uma ex-criada trabalhando em um bordel mancharia o nome do terceiro príncipe imperial. Como serva, Zoe pertence à sua casa e o servirá por toda a vida. Após esse gesto inesperado, Noah tem certeza de que jamais será traído por tamanha lealdade. Depois disso, ele chama Dylan, o mordomo, e explica que a cidade natal de Zoe foi devastada por uma enchente. Diante dessa situação, ordena que Dylan vá até lá e compre a maior quantidade de terras possível em Dal. Noah sabe que cedo ou tarde, bandidos aparecerão para se aproveitar das pessoas em um momento de fraqueza e caos. Ele quer garantir a posse dessas terras antes que isso aconteça e antes que a situação piore ainda mais. Dylan fica surpreso com a ordem. Mesmo sendo tão jovem, Noah demonstra uma capacidade impressionante de analisar uma situação complexa com precisão e cuidado. Na verdade, Noah já havia vivido algo semelhante em sua vida anterior, mas, obviamente, não pode revelar isso a ninguém, optando por permanecer em silêncio. Dylan admite que a ideia é muito boa, mas levanta um problema importante. De onde virá o dinheiro para comprar tantas terras? Ele explica que adquirir uma área desse tamanho não custaria menos do que algumas centenas de milhares de reais, a moeda usada no Império. Noah percebe que realmente não havia pensado nisso com atenção. Após refletir por um momento, ele conclui que a solução será vender as terras que possui ao sul da capital. Dylan questiona se isso é prudente, já que aquelas terras foram um presente pessoal do próprio rei, e vendê-las sem autorização poderia ser considerado um crime grave. No entanto, Noah afirma que Dylan não deve se preocupar com possíveis punições ou com a ira do rei, pois ele assumirá pessoalmente todas as consequências dessa decisão. Ele explica que ser nobre significa fazer sacrifícios para tornar a vida dos outros mais segura e digna. Dylan entende o peso dessas palavras e agradece profundamente a Noah por tomar tal decisão, especialmente porque compartilha a mesma cidade natal de Zoe, o que torna sua gratidão ainda mais sincera. No dia seguinte, Noah já converteu os bens em dinheiro e se prepara para comprar o máximo de terras possível o quanto antes. Ele está pronto para ir inspecioná-las pessoalmente, mas então recebe uma visita inesperada de seu irmão Henrique.
Henrique nota que Noah está carregando a espada Leviatã e imediatamente pergunta o motivo disso. Ele explica que, desde a última vez, não sentiu mais nenhuma influência estranha vinda da espada, mas revela que pretendem testá-lo enquanto estiverem em Dozo. Deixando isso de lado, Henrique conta que Leviatã possui vontade própria e que apenas obedece àquele que reconhece como seu verdadeiro mestre. Noah entende rapidamente que precisará conquistar esse reconhecimento de alguma forma. Leviatã é como um animal feroz que, no momento, precisa de alguém forte o bastante para dominá-lo. Henrique o alerta para não usá-la sem necessidade, pois, se for no momento errado, a espada pode acabar matando-o. Após o aviso, Henrique se vira e vai embora. Pouco depois, eles chegam a Dozo e se deparam com uma paisagem completamente transformada. A enchente foi tão devastadora que a região agora parece um deserto arrasado. Acredita-se que muitas casas em ruínas também perderam seus registros de propriedade durante a inundação, o que significa que a compra das terras terá de ser feita com base nos arquivos oficiais do governo. Dylan e os demais ficam admirados ao perceber que uma criança, décadas mais jovem que eles, conseguiu deduzir tudo isso apenas observando a situação. Noah explica calmamente que se trata apenas de lógica básica. Em seguida, Noah e Zoe começam a inspecionar as terras juntos, até que percebem que alimentos estão sendo distribuídos a um grupo de aldeões pelos fornecedores do Império. Noah pega um recipiente de comida e rapidamente nota que o cheiro é ruim e o sabor lembra algo prestes a apodrecer. Um dos aldeões ouve o comentário e diz que, na verdade, eles não podem reclamar, pois já é uma sorte estarem recebendo aquela quantidade de comida. O protagonista não consegue acreditar que o Império esteja servindo alimentos de qualidade tão baixa ao seu povo em meio a um desastre. Nesse momento, o funcionário do governo local, Lord Gary, chega ao local para realizar uma inspeção oficial. Gary sabe perfeitamente que a comida distribuída é péssima, mas não se importa, pois não é ele quem irá consumi-la. Noah, porém, não consegue mais suportar aquela situação. Ao presenciar aquilo, Noah confronta Garkt diretamente e o acusa de estar desviando os fundos destinados às rações alimentares. Ele afirma que, em vez de fornecer refeições adequadas, Garkt estava economizando dinheiro e servindo lixo aos aldeões. Garkt nega com firmeza, mas logo admite, sem nenhum remorso, que aqueles que estão no topo da hierarquia merecem comer primeiro. Em seguida, ele e seus homens passam a zombar de Noah, rindo abertamente dele. Diante dessa atitude, Noah é tomado por uma onda de raiva. Em um acesso de fúria, ele alerta Garkt sobre as consequências de seus crimes. Porém, Garkt despreza suas palavras, tratando-o apenas como uma criança. Em resposta, ele saca a espada e se prepara para atacar Noah. Nesse exato momento, a espada Leviatã sai voando sozinha de sua bainha e passa a flutuar ao lado de Noah. A lâmina começa a testá-lo, despejando uma enorme quantidade de poder em seu corpo para decidir se ele é digno. Parte do corpo de Noah começa a escurecer, como se estivesse prestes a ser consumido pela maldição da espada. Quando tudo indica que ele não irá resistir, o protagonista sente uma explosão de adrenalina e força de vontade. Leviatã reconhece que Noah consegue suportar seu poder, e após um breve confronto, a espada acaba se submetendo completamente a ele. Furioso, Garkt parte para matar Noah, mas não consegue sequer atacar primeiro. Noah usa Leviatã e decapita Garkt, sem deixar qualquer chance de reação. Os capangas, ao verem seu líder ser morto diante deles, também se preparam para atacar. Para intimidá-los, Noah golpeia o chão com Leviatã. O impacto cria uma cratera gigantesca, tão profunda que nem o fundo pode ser visto. O próprio Noah fica chocado com o poder avassalador da espada. Pouco depois, Rowan, o capitão dos cavaleiros designados para Dozo, chega ao local e se surpreende com a cena. Ao reconhecer Noah como o primeiro príncipe imperial, ele se ajoelha imediatamente. Os outros presentes ficam confusos, até que Rowan anuncia a verdadeira identidade de Noah, fazendo com que todos se curvem, tomados por medo e respeito. Noah então explica como Garkt e seus homens estavam explorando os aldeões, motivo pelo qual Garkt foi executado. Ele ordena que Rowan garanta que todos os funcionários corruptos restantes recebam a punição adequada. Além disso, Noah determina que a distribuição de alimentos seja reorganizada corretamente, para que o povo de Dozo finalmente possa se alimentar de forma digna. Tomados pela alegria, os aldeões agradecem a Noah por tê-lo salvado. Enquanto isso, Albert recebe um relatório informando que Noah conseguiu dominar a espada Leviatã. Ao ler isso, ele sorri satisfeito, percebendo que Noah pode ser muito mais útil do que imaginava. Mais tarde, o protagonista se encontra com seu pai, esperando ser punido por ter vendido terras que lhe haviam sido concedidas. Para sua surpresa, o imperador apenas o agradece, explicando que as ações de Noah impediram que bandidos se aproveitassem da situação causada pela enchente.
O imperador também demonstra satisfação ao saber que Noah conseguiu controlar Leviatã. Quando verificam novamente suas estatísticas, a afinidade de Noah com a água sobe para o nível S, graças ao grande número de subordinados que ele conquistou ao ajudar Dozo. Profundamente impressionado, o imperador pede que Noah continue usando seus talentos em favor do império e aceita suas decisões. Assim termina o primeiro episódio. Comente parte 2 para descobrir o que acontece a seguir. Logo depois, somos informados de que a capital de Males é a cidade que concentra o poder político do país, além de ser o principal polo cultural e econômico. Com o passar do tempo, esse entendimento se espalhou entre todos, fazendo com que ela fosse vista como a cidade mais grandiosa de todo aquele mundo. A cena então muda para o nosso protagonista, que acaba de chegar ao local e fica claramente impressionado com o que vê. Ele comenta que os eunucos haviam mencionado a existência de uma cantora se apresentando ali por perto. Curioso, decide ir conferir pessoalmente, e um de seus empregados resolve acompanhá-lo para garantir sua segurança. Noah entende que a garota deseja retribuir tudo o que ele fez pela cidade, e por isso acaba exigindo mais dela, já que sempre desempenhou seu trabalho com muita dedicação. As pessoas comentam que o garoto amadureceu bastante, e para ele, qualidades humanas sempre podem ser desenvolvidas ainda mais, nunca sendo algo exagerado. Ao se aproximar do local onde a garota canta, Noah fica surpreso com a beleza da voz que ecoa. Ao observá-la com atenção, ele se lembra de que o nome dela é Alice. A técnica que ela utiliza ainda é simples, típica de iniciantes, mas fica claro que ela leva a profissão de cantora muito a sério. Noah consegue sentir que cada nota é cantada com sinceridade e emoção verdadeira. De repente, um homem começa a gritar com ela, questionando por que insiste em cantar aquelas bobagens. Logo em seguida, ele surge ainda mais irritado e afirma que, com aquele tipo de renda, ela jamais conseguiria pagar a dívida deixada por seu pai. Mesmo ela explicando que cantar é a única coisa que sabe fazer, o homem a segura pelo colarinho. Nesse momento, Noah intervém e pede que ele não faça nada cruel com ela diante de todos. Quando menos se espera, o homem escuta a voz de um garoto se manifestando. A cantora tenta pedir para que ele não se envolva, mas Noah já se levanta e caminha em direção ao palco. O homem debocha e manda Noah ir chorar no colo da mãe. Em resposta, Noah lembra que, de acordo com a lei do país, uma criança não é obrigada a assumir dívidas herdadas dos pais. Forçar essa dívida sobre a garota e pressioná-la a vender o próprio corpo é considerado um crime grave na capital. O homem então segura Noah pelo colarinho, mas o garoto reage imediatamente, desferindo vários golpes contra ele e seus comparsas. Após derrubá-los, Noah pergunta se ele ainda quer continuar. Antes de sair, o homem ameaça dizendo que irá se vingar. Noah responde que, se ele voltar, deve procurá-lo diretamente. Ao ver o cartão deixado pelo garoto, o homem percebe que ele é um príncipe. Noah então se volta para Alice, elogia sua habilidade como cantora e pergunta quanto ela precisa para cobrir suas despesas. A garota explica que precisa comprar os remédios de sua mãe e Noah prontamente oferece um salário muito alto. Ele decide pagar aquele valor regularmente, pedindo apenas que ela cante sem preocupações. Além disso, promete aumentar ainda mais o pagamento quando ela melhorar. Por fim, pede que continue cantando, pois ele deseja ouvir mais. A cena muda para Noah já em sua residência. Ao se aproximar do portão, ele percebe um grupo de homens ajoelhados e pergunta quem são. A garota explica que se tratam dos mesmos homens de antes, que vieram pedir desculpas à cantora. Noah ordena que todos sejam mandados embora e pede que a mensagem seja direta e firme, deixando claro que eles não podem falar com um príncipe imperial quando bem entenderem. Nesse momento, seu irmão Henry aparece e diz que Noah não pode lidar com pessoas como aquelas com tanta facilidade, pois isso diminui o prestígio da casa imperial e dos príncipes. Noah concorda que esse é um dos motivos, mas afirma que existe outro. Ele então chama o irmão para conversar dentro da casa. Sentados, Noah explica que aqueles homens estavam extorquindo a cantora. Por isso decidiu contratá-la e oferecer um salário fixo, garantindo que não voltariam a incomodá-la. Henry pergunta se o canto dela realmente era tão extraordinário. Noah apenas pede que não tentem tirá-la dele. Henry se surpreende ao perceber que seu irmão mais novo tem uma mentalidade tão avançada. Frank e Gary, que têm idades mais próximas à de Noah, não chegam nem perto desse nível. Ainda são imaturos, e mesmo quando ensinados não conseguem aprender etiqueta. Noah acredita que eles entenderão tudo quando ficarem mais velhos. Ele também explica que, apesar de serem irmãos, cada um tem uma mãe diferente. Henry e Gary, por compartilharem a mesma mãe, devem ter um laço diferente. Henry então demonstra interesse pela espada mágica, já que parece que Noah realmente conseguiu dominá-la por completo. Noah responde que isso se deve ao fato de a espada ter vontade própria. Mesmo assim, Henry acha que ela é grande demais para o garoto. Noah discorda e decide provar.
Ao mostrar a espada, Henry fica chocado e pergunta onde ela estava escondida. Noah responde que estava dentro de sua manga. Henry fica completamente surpreso, pois jamais imaginou que isso fosse possível. Noah explica que foi a própria espada que o ensinou. Henry considera aquilo algo inacreditável, um tesouro nacional que ficou isolado por 200 anos e não possui registros semelhantes no passado. Simples, mas impressionante. A cena então muda para o lado de fora da mansão, onde os homens demonstram revolta com a atitude de Noah e decidem que irão matá-lo quando tiverem a chance. Logo depois, Noah ativa seu olho e faz com que todos se ajoelhem. Um deles implora para que ele abaixe a cabeça. Henry pergunta o que Noah fez dessa vez. O garoto responde que apenas liberou uma pequena parte do poder da espada para forçá-los a se ajoelhar. Henry fica impressionado e percebe que Noah realmente dominou a espada. A cena muda novamente para Noah na cidade, agora convidado para um jantar, o que ele acredita que será divertido. Ao entrar, todos começam a aplaudi-lo, impressionados tanto com sua aparência quanto com sua educação. Um dos homens nota a espada e pergunta o que ela é. Noah responde que se chama Leviatã, uma espada que ele herdou. Todos ficam chocados ao saber que alguém tão jovem conseguiu dominá-la. Um homem diz que aquilo deve ser apenas uma espada falsa. Nesse instante, a espada se irrita e libera uma fumaça que faz várias pessoas desmaiarem. Noah percebe que ela se irrita facilmente. O homem começa a aplaudir, dizendo que aquilo é exatamente o que espera de um príncipe. Todos sentem naquele momento uma forte sensação de morte. Esse é o verdadeiro poder do Tesouro Nacional. O homem fica impressionado que Noah tenha conseguido controlar algo tão assustador e o parabeniza. Logo depois, várias pessoas começam a elogiá-lo também por seu poder extraordinário. O homem pergunta o que Noah fez com aquele que o insultou. Noah responde que pode ignorá-lo, pois ele não faz diferença alguma. A cena muda para o garoto sendo cumprimentado por várias pessoas. De repente, um homem se aproxima para conversar com Noah. Ele percebe que a garota ao lado dele é uma filha adotiva. Isso fica claro pelo contraste entre as roupas elegantes do homem e as vestes simples da garota. Noah tem certeza de que ela foi uma ex-escrava. Ele nota o olhar dela mudar levemente, como se estivesse sendo avaliada. Um olhar típico de alguém que já foi escravizado. O homem se ajoelha e admite que Noah está certo. Ele explica que comprou a garota como escrava, mas que ela aprendeu tudo muito rápido, então decidiu adotá-la e ensiná-la corretamente. Noah gosta desse tipo de atitude e diz que na próxima vez irá convidar os dois para visitar sua mansão. Ele percebe que o homem sabe a hora de parar. O velho comenta que aquele homem é inteligente, pois, se continuasse falando, poderia acabar despertando ciúmes desnecessários. Noah explica que esse também foi outro motivo pelo qual percebeu que a garota havia sido uma escrava. No momento em que Noah toca em sua espada, ela reage de forma defensiva, como se sentisse perigo. Ao mesmo tempo, a garota se posiciona para protegê-lo instintivamente. No dia seguinte, Noah caminha tranquilamente pela cidade quando acaba encontrando seu irmão Oscar. O garoto pergunta o que ele está fazendo ali sozinho. Noah responde que estava apenas dando uma volta para relaxar um pouco. Oscar então o alerta para tomar cuidado ao andar sem carruagem. Ao perceber que Noah está livre, ele pergunta se o irmão não gostaria de sair um pouco, já que aparentemente não tinha compromissos. Em tom animado, sugere que eles procurem algum tesouro pela cidade. Enquanto caminham, Noah se lembra de já ter ouvido falar daquela rua específica. É um lugar conhecido por reunir antiguidades vindas de várias partes do Império. Oscar explica que, apesar disso, há muitas falsificações circulando ali. Encontrar um item verdadeiro em meio a tantas cópias acabou se tornando um tipo de passatempo entre os nobres. Depois de andarem por bastante tempo, Oscar comenta que não parece um bom dia para compras e decide ir embora. Mesmo assim, Noah se interessa por um livro exposto em uma das bancas e resolve comprá-lo. Observando melhor, ele percebe que encontrou um grimório pertencente ao lendário grande mago Andrea. Noah tem certeza de que aquele livro é autêntico. Dependendo do conteúdo, ele certamente não valeria menos do que 1.000 ienes. Embora não entenda tudo de imediato, Noah sente que, ao tocar naquele livro, sua magia de vento aumenta consideravelmente. Logo depois, ele puxa sua espada, pois sabe que apenas itens com vontade própria são capazes de ampliar habilidades dessa forma. Isso indica que há algo selado ali dentro. De repente, uma criatura emerge do livro, deixando Oscar chocado. Ele começa a se perguntar se aquele objeto não seria um livro proibido que aprisiona almas humanas. Oscar grita para que Noah fuja imediatamente. Aquela presença é o espírito vingativo de um grande mago especializado em magia do vento. Com apenas um golpe preciso, Noah faz a criatura desaparecer por completo. Após isso, Oscar pergunta se está tudo bem e se alguém se feriu. Noah responde calmamente que não há com o que se preocupar
pois direcionou o ataque para o alto justamente para não atingir ninguém. Oscar fica impressionado com a rapidez de raciocínio do irmão e se pergunta como ele conseguiu se tornar tão forte em tão pouco tempo. Nesse momento, um homem surge diante dos dois, afirmando ser dono de uma loja de antiguidades. Ele se apresenta como Alan, dizendo que acompanhou de perto as grandes conquistas do garoto e que por isso gostaria de mostrar algo especial para eles. Em seguida, revela um anel envolto por uma aura obscura. Ele comenta que já mostrou aquele item para muitas pessoas diferentes, mas nunca recebeu nenhuma reação relevante. Noah questiona se aquilo não seria apenas um objeto sem valor. O homem explica que também já tentou se livrar do anel várias vezes, acreditando que fosse inútil. Porém, de alguma forma, ele sempre acabava retornando para suas mãos. Esse detalhe desperta ainda mais o interesse dele, que considera o fato bastante curioso. Oscar também se anima com a ideia e sugere que Noah experimente o anel. Assim que o garoto o coloca, percebe que o anel fala, revelando ser de nível SSS. Logo depois, o item começa a se transformar em uma armadura completa, deixando todos ao redor impressionados. Ao abrir sua janela de status, Noah nota que não houve qualquer aumento direto nos atributos. Aquilo parecia ser uma entidade diferente, tanto do Grimório anterior, quanto da Leviatã. Ainda assim, o anel possuía várias magias disponíveis para uso. Noah comenta que enviará a recompensa ao homem mais tarde, mas Oscar interrompe, dizendo que quer pagar por aquilo, pois considera o anel um presente para o garoto. Depois da espada mágica e agora da armadura mágica, Oscar percebe que há algo realmente fora do comum em Noah. Ao descerem da carruagem, o garoto decide agir. De repente, o mesmo homem surge tentando atacá-lo, mas Noah bloqueia o golpe com facilidade, enquanto vários soldados aparecem ao redor. Oscar pergunta como ele conseguiu criar aquele escudo. Noah explica que foi graças ao anel, pois conectou a Leviatã a ele, e juntos acabaram criando aquela defesa. O garoto percebe que o anel reagiu automaticamente à hostilidade, funcionando como um sistema de proteção. Oscar acha aquilo incrível e fica ainda mais impressionado com o irmão mais novo, já que a capacidade dele de fazer coisas assim parece algo fora deste mundo. A cena muda, mostrando Noah observando a garota cantar novamente. Ao olhar ao redor, ele percebe várias pessoas começando a brigar por causa dela. Sem hesitar, Noah cria um escudo para impedir aquela confusão inútil e logo em seguida usa um golpe de choque para conter os dois envolvidos. Ele então pergunta ao homem responsável pelo local por que tantas brigas acontecem ali. O homem explica que esse tipo de gente acaba sustentando o bar. Diante disso, Noah decide comprar todo o estabelecimento, deixando o homem extremamente agradecido. A garota pergunta se realmente vale a pena investir tanto dinheiro por causa dela e diz que gostaria de retribuir de alguma forma. Noah responde que só deseja que ela continue cantando com a voz que possui. Ela pergunta se ele realmente a valoriza como cantora, e o garoto confirma, dizendo que quer que o imperador a ouça cantar algum dia. Até que esse momento chegue, ele gostaria que ela continuasse se apresentando. Emocionada, a garota começa a chorar, mas logo retoma o canto. Noah fica impressionado com a voz dela, que realmente soa belíssima. Ele tem certeza de que não errou em sua escolha e acredita que a garota é, sem dúvida, um verdadeiro tesouro. A cena muda para o protagonista, que se encontra enquanto suas criadas terminam de vesti-lo. Elas o informam de que ele receberá em breve a visita do governador-geral de Rojov, Dad Murray. O garoto pede que o deixem entrar logo, afirmando que já está preparado. Em seguida, é explicado que a família imperial possui a tradição de conceder feudos aos príncipes, responsabilizando-os por aprender sobre assuntos administrativos e governamentais. Por esse motivo, as pessoas que vivem nesses territórios costumam admirar o príncipe imperial como um verdadeiro mestre, o senhor absoluto daquelas terras. Para aquele homem que nasceu em Almeria e agora atua em Rojov, não era diferente. Pouco depois, o homem se apresenta formalmente como governador-geral de Rojov. Ele demonstra grande honra por finalmente encontrar o garoto. O jovem apenas pede que ele não seja tão rígido e formal. Após ouvir isso, o homem se sente mais à vontade. Em seguida, explica que, cerca de 1 ano e meio antes, teve a honra de cumprimentar o garoto quando foi oficialmente nomeado governador-geral pelo imperador. O garoto pergunta como anda o trabalho nas terras de Rojov. Ele lembra que recebeu a missão de supervisionar o controle das enchentes naquela região por ordem imperial. Sabe também que a situação não está boa. Rojov é uma área fértil, conhecida por sua produção de grãos, localizada na curva de um grande rio. Porém, com certa frequência, sofre com grandes inundações. O imperador desejava estabilizar essas condições, e por isso nomeou Murray, vindo de Almeria, terra do clã da água, como governador-geral. O garoto demonstra interesse em entender o que realmente está acontecendo. O homem explica que ainda não receberam os orçamentos necessários e que não podem gastar recursos que não possuem.
O garoto fica confuso, pois afirma que o orçamento foi enviado corretamente. O homem concorda, mas diz que o Ministério das Finanças apresentou algumas objeções. Noah percebe imediatamente a situação e pede que o homem o acompanhe sem demora. A cena então muda para o encontro com um representante do Ministério das Finanças, a quem Noah questiona o motivo de ele estar ali. Noah explica que soube, por meio de Murray, que existe uma certa hesitação em liberar o orçamento. O homem responde que não é bem assim e que há uma justificativa válida. Noah o interrompe, dizendo que, se ele pretende alegar que se trata de algo que crianças não compreendem, é melhor ficar em silêncio. O homem engole em seco e esclarece que não é esse o caso. Ele então explica que Rojov sofreu severas inundações no ano anterior. O imperador ficou profundamente entristecido com a situação e concedeu isenção total de impostos por um ano inteiro. Em outras palavras, houve uma economia significativa por parte da região. O Ministério das Finanças considera aceitável utilizar esse valor. O homem pergunta se Noah compreende a explicação. Noah se irrita e questiona se ele está zombando dele. Noah afirma que houve uma enchente e que, por compaixão, o imperador isentou todos do pagamento de impostos, o que significa que não havia impostos a serem cobrados. Foi um ato de bondade imperial. Porém, esse é exatamente o problema. O homem falou como se aquilo fosse algo lógico e aceitável. Noah, visivelmente irritado, pergunta novamente se ele está brincando com a sua cara. O homem responde que não. Noah então exige saber a verdade. O homem admite que, na realidade, não pode liberar o orçamento. Ele tenta explicar algo, engasga, e então revela que a alta cúpula está ciente dos planos para a construção de um novo resort de verão para o imperador. Como o imperador já alcançou certa idade, ao invés de permanecer na capital, onde o calor é intenso todos os anos, deseja passar o verão em um local mais fresco. Apesar de ser uma residência de descanso, ainda seria um espaço de uso imperial. Na prática, seria um palácio isolado. Em resumo, seria necessário construir praticamente uma nova cidade para servir como casa de verão, o que exigiria uma enorme quantidade de recursos. O homem percebe que envolver o imperador nesse assunto seria extremamente delicado. O Tesouro Nacional está sobrecarregado para atender às necessidades imperiais. Noah perde a paciência, manda o homem calar a boca e afirma que aquilo é uma grave falta de respeito, chamando-o de canalha. O controle das enchentes é vital para uma região que sofre com inundações, mas os recursos estão sendo retidos para a construção de uma casa de férias. Noah pergunta se ele pretende fazer com que seu pai, o imperador, pareça um tolo. O homem se ajoelha imediatamente e afirma que nunca teve essa intenção. Noah apenas exige que o dinheiro seja liberado o quanto antes, ou então ele recorrerá diretamente ao imperador. Assustado, o homem implora para que ele não faça isso e promete liberar o orçamento de Rojov imediatamente. Murray fica impressionado com a facilidade com que o garoto conseguiu forçar o Ministério das Finanças a ceder. Ele diz a Noah que está profundamente admirado. A intensidade da negociação foi impressionante. A forma como Noah se comunicou foi direta e eficaz, expondo claramente as contradições e falhas do outro lado. O homem admite sentir vergonha de sua própria imprudência por ter colocado a Alteza naquela situação. Noah já havia entendido desde o início que o homem o procurou justamente para forçar uma resolução definitiva. Murray sai apressado para iniciar o controle das enchentes o quanto antes. Logo depois, surge um mensageiro informando Noah de que ele deve ir ao castelo imediatamente, pois o imperador deseja vê-lo. O imperador o parabeniza por sua atitude e comenta sobre o caso de Rojov. Ele também menciona que soube que Noah esmagou Maybrick. Noah se mostra surpreso e pergunta como ele soube disso tão rápido. O imperador explica que a informação é uma arma poderosa e que ele deve sempre se esforçar para aprimorar esse aspecto. Noah diz que apenas fez o que lhe pareceu natural. O imperador responde que aquilo que é natural para alguns é extremamente difícil para outros. Muitas pessoas possuem boa lábia e a usam apenas para bajular. Poucas conseguem fazer o óbvio da forma correta. Mesmo com apenas 6 anos, Noah consegue impressionar profundamente seu pai. O imperador pede que ele fique em pé e pergunta se a arma que ele carrega é a Leviatã. O homem presente percebe que Noah escolheu a espada mais poderosa. Ele sabe que sua própria mansão faz parte da rede de informações, e só de pensar que Noah conseguiu dominar completamente aquela espada já o deixa apreensivo. Considerando o histórico terrível da Leviatã, isso é algo no mínimo extraordinário. Noah lembra que, no dia da festa, se não tivesse contido a espada, ela teria matado todos que estavam presentes. Ele sabe que essa arma carrega um passado sombrio, por isso decidiu que precisava aprender a manejá-la o quanto antes. Um instrutor de esgrima é chamado para ajudá-lo. Damian Noble se apresenta.
Ele é considerado o melhor espadachim do reino, e todos dizem que sua técnica parece de outro mundo. O imperador pede que Noah se dedique ao treinamento com ele. Damian explica que, apesar de o garoto ser jovem e inexperiente, não há motivo para preocupação, pois ele avaliará o potencial, não a técnica. O imperador afirma que confia totalmente em Damian, o que deixa Noah impressionado. O espadachim pede que Noah ataque imediatamente. Ao avançar, Noah passa a ver as imagens dos antigos portadores da espada. Com uma movimentação precisa e fluida, ele consegue desarmar Damian. O homem se ajoelha e admite que não há nada que possa ensinar a Noah. A força e a agilidade do garoto são compatíveis com sua idade, mas sua técnica é refinada. As habilidades de Noah com a espada já se encontram no nível de um mestre. Seria arrogância tentar ensiná-lo. Ele foi completamente derrotado. O imperador fica profundamente impressionado e decide confiar a Noah a função de chefe da seleção de cavaleiros naquele ano. Noah fica feliz com a decisão e promete dar o seu melhor. É explicado que a seleção de cavaleiros é um dos maiores eventos anuais de todo o Império. O Império sempre foi conhecido como uma nação de guerreiros, um lugar que valoriza profundamente a força e a habilidade marcial. Desde tempos antigos, dizia-se que o caminho das artes marciais era a única forma verdadeira de alcançar sucesso por mérito próprio. Durante a seleção de cavaleiros, guerreiros que venceram batalhas preliminares em diversas regiões do país se reúnem na capital para enfrentar combates que podem terminar em morte. O vencedor recebe o título de cavaleiro e, naquele mesmo instante, passa a integrar a alta classe da sociedade. A primeira responsabilidade de um cavaleiro recém-nomeado é se tornar um subordinado oficial da seleção. Caso o garoto consiga escolher um bom cavaleiro para servi-lo, isso pode torná-lo ainda mais poderoso no futuro. Antes de prosseguir, o imperador decide fazer uma pergunta importante. De que maneira ele pretende conduzir a seleção de cavaleiros? O garoto explica que pretende abolir as fases preliminares regionais e concentrar toda a seleção diretamente na capital imperial. Ele deseja que todos os candidatos lutem diante de seus próprios olhos. O imperador reconhece que, mesmo sendo quem é, não consegue acompanhar todas as etapas classificatórias espalhadas pelo Império. Seria lamentável perder um grande talento por algum motivo injusto ou circunstancial. Ele deixa claro que não quer deixar nenhum guerreiro promissor escapar e pede que o garoto faça o melhor possível nessa tarefa. A cena muda para o protagonista conversando com uma garota, perguntando se há alguém da vila dela que participe da seleção. Ela responde que sim. Aquela vila é a única oportunidade de entrada para pessoas comuns. Todos os anos, apenas um desafiante consegue ir até lá. Noah compreende a situação. Neste ano, ele realmente pretende eliminar as rodadas classificatórias regionais. Não haverá limite para o número de participantes. Qualquer um poderá se apresentar. A garota responde que isso parece bom, mas logo pede para deixar o assunto de lado. Noah insiste e pede que ela diga o que realmente está pensando. A garota então explica que o motivo de apenas uma pessoa da vila participar está ligado aos custos de viagem e hospedagem. A capital é extremamente cara. Com doações de todos os moradores, eles conseguem juntar dinheiro suficiente apenas para enviar um único representante. Essa pessoa carrega as expectativas de toda a vila, e todos levam isso muito a sério. Ao ouvir isso, Noah decide que vai eliminar esse obstáculo também. Ele quer o maior número possível de opções. Seria terrível perder um talento por causa de dinheiro. Ele afirma que vai cobrir todas as despesas de viagem e hospedagem. A garota entende que os moradores da vila ficarão muito felizes, mas alerta que isso custará uma enorme quantia. Noah explica que não há necessidade de começar tudo do zero. Em seguida, chama seu mordomo e ordena que ele descubra quantas casas existem disponíveis na capital e compre todas. Além disso, pede que entre em contato imediatamente com o comerciante que ele conhece. Ao se reunir novamente com as mesmas pessoas presentes na festa, o homem pergunta a Noah sobre a seleção de criados para o palácio. Noah questiona se ele deseja enviar alguém e o homem responde que sim. Noah explica que, se houver alguém dentro do palácio sob controle do comerciante, será possível obter informações valiosas. Caso o imperador ordenasse que alguém passasse a noite com ele e essa pessoa se tornasse uma de suas esposas, os benefícios seriam imensos. O homem responde que isso é uma questão diferente do pedido atual e lembra que seus presentes já foram entregues à mansão. Noah esclarece que, se for alguém que apenas o agrade, ele fará a recomendação. Mas, se for alguém que ele realmente goste, o homem deverá escolher uma garota que corresponda exatamente às suas expectativas. O comerciante faz um último pedido. Gostaria de incluir o brasão do 13º príncipe na placa de sua loja. Noah pergunta se ele pretende se subordinar a ele. Em seguida, deixa claro que não tolera traição sob nenhuma circunstância. Ao retornar para casa, Noah percebe que ter Byron sob seu comando aumentará ainda mais seu prestígio. Se continuar nesse ritmo, sua força crescerá ainda mais.
Logo depois, ele percebe que seu status relacionado à água diminuiu e decide que precisa encontrar a Alteza para verificar o que está acontecendo em Almeria. Ao chegar para falar com o imperador, Noah pergunta como ele ficou sabendo de problemas em Almeria. De repente, um homem surge informando que houve uma rebelião em Almeria e parabeniza o garoto. Em seguida, o homem pergunta qual ele acha que é a escala dessa revolta. Se algo que parecia ser SS se tornou apenas S, à primeira vista, pode parecer que foi cortado ao meio. No entanto, na realidade, isso representa apenas um nível abaixo em toda a hierarquia. Ou seja, ele acredita que seja um conflito de segundo porte, envolvendo poucas pessoas. O pai pergunta se Noah deseja ser o comandante da guerra. O garoto responde que não, pois se considera inexperiente no campo de batalha e acredita que Henry seja mais adequado para liderar. Ambos seguem juntos, e Henry questiona se ele tem certeza dessa decisão, já que seria uma excelente oportunidade para ganhar prestígio. Noah responde que está tudo bem, pois ainda é muito jovem. Nesse momento, a Leviatã reage, e o garoto percebe que a espada está respondendo a ele. Ao sair da carruagem, eles são atacados, mas Noah consegue se defender graças aos seus escudos. Ele logo percebe que os inimigos são magos de água de Almeria. Ao avançarem contra ele, Noah derrota todos com extrema facilidade. Após a batalha, ele decide mantê-los vivos, pois existe a possibilidade de que tentem tirar a própria vida. Ao retornar para casa, Noah chama o homem novamente e exige que essa informação não vaze de maneira alguma. Caso isso aconteça, ele deixará claro que considerará o homem como morto. Noah também ordena que ele compre, o mais rápido possível, ração para cavalos, pois acredita que os inimigos tenham adquirido montarias de outra nação. Isso ajudará diretamente seu irmão na guerra. Por isso, pede que ele parta imediatamente para cumprir a ordem.